Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 3. No texto, O que é velhice? Uma avó conta que seu neto pequeno, com a curiosidade de quem ouviu uma nova palavra, mas ainda não entendeu seu significado, perguntou-lhe: Vó, o que é velhice? Na fração de segundo antes da resposta, Neiva fez uma verdadeira viagem ao passado. Lembrou-se dos momentos de luta, das dificuldades, das decepções. Sentiu o peso da idade e da responsabilidade nos ombros. Tornou a olhar para o filho que, sorrindo, aguardava uma resposta. Olhe para o meu rosto, meu netinho, disse ela. Isso é velhice. E imaginou o garoto vendo as rugas e a tristeza nos olhos dela. Qual foi sua surpresa quando, depois de alguns instantes, o menino respondeu: Vó, como a velhice é bonita. Só mesmo, né, gente? No olhar de uma criança inocente e sensível, eles podem encontrar a profundeza, a essência dos acontecimentos, das situações, daquilo que nós nos tornamos. Muitas das vezes a gente olha para o espelho e não se reconhece. É necessário o olhar de uma criança inocente, mas com uma essência pura, para encontrar em nós aquilo que nem a gente já está vendo mais. Então a velhice, para mim, ela é um conjunto de acontecimentos, de vivências e, por consequência natural, o desgaste físico, mas não espiritual, emocional, psicológico. Por mais que algumas pessoas cheguem ao final da vida, né, com as suas comorbidades, com as suas limitações, o nosso conhecimento, a nossa bagagem durante uma vida, ela não se perde. Eu não acredito nisso. Eu não sou uma pessoa totalmente materialista, pelo contrário, eu tenho um pouco de conhecimento espiritual. E esse pouco conhecimento espiritual, diante das vivências que eu tenho, ela me dá o conforto de saber que, ainda que eu fique limitada fisicamente, o que eu tenho no meu emocional e no meu psicológico jamais vão se perder. Ele transcende, eu sou espírito, eu acredito na vida após a morte, então eu carrego isso comigo. E lá do outro lado não tem velhice, tem experiências, tem vivências, tem bagagem. E se a gente tivesse esses olhos de ver, né, vocês poderiam entender aquilo que eu estou dizendo. Não numa forma religiosa, não estou levando ninguém a ser espírita, mas eu estou querendo dizer que o respeito àqueles que vivenciaram por tantos anos, como eu tive o prazer de conhecer uma senhora de 103 anos. Enquanto professora, eu sempre levava minhas crianças para abrigo de idosos. Todo ano a gente ia para um abrigo de idosos e fazia o trabalho de dança, teatro, apresentações. Levava alegria para aqueles idosos. Em torno de 30 idosos que tinha na casa, no abrigo aqui em Itaquaquecetuba, no bairro do Pequeno Coração. O abrigo chama Bezerra de Menezes. E todos os anos, quando a gente chegava lá para fazer as apresentações, aqueles velhinhos já vinham com os olhos brilhando, porque o nosso motivo de estar ali não era ouvir as suas histórias, mas de levar alegria, através da dança, música, teatro. E toda vez que eu chegava perto deles, né, eles já vinham com aquela receptividade, com aquele carinho, com aquele olhar diferenciado de uma vida inteira que estava contida naquele corpinho ali. Uma bagagem enorme de conhecimento, com uma série de coisas que aconteceram na vida deles, e eles não se davam a condição de limitados, nem psicologicamente, nem emocionalmente. Se você tocava uma música, tipo, eu levei uma vez a banda da GCM junto comigo, e eles tocaram música do Roberto Carlos. Tinha essa senhora de 103 anos, que já ficava numa cadeirinha de roda, a vida dela todinha estava ali, da parte da cintura para cima, os braços, o rosto, o sorriso, estava ali, contido nela, tudo que ela viveu. Na hora que colocava a música do Roberto Carlos, ela movimentava os seus braços, ela movimentava a sua cintura, ela cantava junto, totalmente lúcida, diante daquela letra de música que ela conhecia tão bem. Então, tudo aquilo que a gente vive está ali, está contido dentro daquele corpinho. A vivência, a experiência não se perde, né? Ainda que
criatura tenha mal de Alzheimer, aqueles flashes de esquecimento, ainda que tenha alguns distúrbios, tem dentro de cada um ali uma série de vivências que tem que ser respeitado. Tinha um outro senhor, que ele já tinha beirando seus 80 anos, ele andava com uma pochete assim, né, pendurada no ombro até a cintura, onde carregavam gibis. Ele tinha gibi de tudo que é tipo, tio Patinhas, Pato Donald, ou seja, ele carregava a infância dele ali, aquilo que remetia à melhor parte da sua vida. Então a velhice, cada um carrega dentro de si as suas memórias, as suas, né, o seu cotidiano, o que foi bom, carrega também as coisas ruins, as suas marcas, né, as suas dores. Mas eu vejo a velhice mais voltada para as coisas boas do que para as coisas ruins, porque eles externam a inocência também de uma criança. Como a gente costuma dizer, o velho, a criança começa com o andador e o velho termina com o andador, né? Então são duas situações muito semelhantes, o começo e o fim, e devem ser respeitadas, devem ser admiradas, devem ser aproveitadas, porque ali tem um poço de inteligência, um poço de emocional que serve de orientação para aqueles que um dia se tornarão velhos também. Então tem que ser são situações que a pessoa vai viver ao longo da sua jornada normal, no estado natural de desenvolvimento do ser humano, e que muitas vezes é desrespeitado. Muitas das vezes o velho não serve para nada. É jogado dentro de um abrigo, o filho não vai visitar, a família não está presente, paga a mensalidade todo mês e fala, já fiz a minha parte. E ele é descartado. É lamentável que isso aconteça, porque por mais problemas que aquele idoso tenha, ele carrega a essência de uma criança, ele está voltando a ter essa inocência, ele tem a fragilidade que necessita de um amparo, de um carinho, de um conforto, de uma segurança. E a gente tem que aprender a valorizar os idosos, porque de fato é um momento assim único na vida de uma pessoa. A gente já teve a necessidade de pessoas lá no começo da nossa vida para ensinar a andar, falar, comer. E quando chega lá no final da vida, aqueles com os quais a gente lidou a vida toda, né? Que a gente foi pai, foi mãe, foi vizinho, foi tio. Essas pessoas precisam ter, no mínimo, o discernimento, o entendimento que agora chegou a vez desse ser que é idoso merecer também todo o carinho que ele dispensou, né? Alguns falharam nas suas missões? Certamente, que nem eu falei, alguns carregam os seus problemas, as suas questões mal resolvidas, as suas dores, seus traumas, as suas amarguras. Mas ainda que sejam dessa forma no corpinho de idoso, tem que existir o mínimo de caridade, de solidariedade a esses que tanto serviram. De alguma forma eles serviram, nenhuma vida foi inútil aqui. O idoso tem que ser respeitado. E eu acredito fielmente que o idoso só vai ser respeitado a partir do momento que a gente tiver uma educação voltada para isso. Por isso que eu fazia o trabalho de levar minhas crianças ao abrigo de idosos, conhecendo a realidade, para respeitar essa realidade, para saber como lidar com ela quando chegar a sua vez ou quando chegar alguém da sua família.